Na sequência de um conjunto de pedidos de reunião que a UGT apresentou aos grupos parlamentares para se discutir aquilo que é a nossa apreciação sobre o Orçamento de Estado para 2020, coube hoje a vez ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que nos recebeu com a liderança do deputado José Soeiro, a quem a UGT colocou as suas preocupações que têm a ver, por um lado, com aquilo que nós entendemos que é a não reflexão na proposta de Orçamento de Estado apresentada pelo Governo sobre a política de rendimentos, quando o Primeiro-Ministro, ele próprio, ainda antes do ato eleitoral e já depois do ato eleitoral, ter reafirmado que a sua principal prioridade, entre naturalmente outras prioridades, que seria a valorização dos salários, quando seria a devolução de rendimentos aos portugueses. É verdade, por um lado, a UGT reconhece que na sua última legislatura presidida pelo Primeiro-Ministro, enquanto líder do Partido Socialista ao longo de 4 anos, houve uma reposição efetiva de rendimentos. A verdade é que a valorização dos salários ainda está por cumprir. Ora, quando no início de uma nova legislatura o primeiro Orçamento de Estado apresentado não inclui essa prioridade, a pergunta que a UGT continua a fazer é: então que prioridade é essa? É para empurrar com a barriga para a frente? Nós não estamos de acordo, nós estamos a discutir o Orçamento 2021, estamos a discutir o Orçamento 2020. Ainda por cima, ao longo das últimas reuniões de concertação social, o Governo, pela voz do Sr. Ministro da Economia, apresentou também a valorização de salários e a política de rendimentos como uma prioridade do Governo. Verificamos que as questões ligadas às empresas e à parte da competitividade vão merecer, em termos de Orçamento de Estado, uma realocação de recursos, no sentido de vir ao encontro daquilo que os empregadores colocaram em sede de concertação social. Duas questões são colocadas pela UGT aos partidos políticos com assento parlamentar. O que é que resta para um acordo de concertação social se a parte destinada aos empregadores está reiteradamente colocada no Orçamento de Estado para 2020? E, em segundo lugar, o que é que resta para salários, quando para os trabalhadores, em relação às propostas que a UGT apresentou, nada está integrado na proposta de orçamento. Ora, não nos parece um bom orçamento, como disse o Sr. Primeiro-Ministro que era bom, nós entendemos que não é porque se não reflete efetivamente a componente fundamental para o movimento sindical, que é rendimentos para os trabalhadores, sobretudo depois do próprio Governo ter apresentado uma proposta que a nós nos cria naturalmente alguma urticária e também deveria criar urticária a todos aqueles que a propuseram de 0,3% de aumento salarial para os trabalhadores da administração pública. Desde 2010 que não há aumentos salariais na administração pública. Uma coisa foi uma reposição de rendimentos, outra coisa foi também uma reposição de salários. Mas isso foi algo que foi retirado aos trabalhadores durante muitos anos, foi um esbulho aos seus salários. E agora essa reposição é consideravelmente salarial, não podemos estar mais em desacordo. E, nesse sentido, o pedido que fizemos aos partidos políticos e também ao Bloco de Esquerda é que acompanhem algumas das nossas preocupações para que o Orçamento de Estado para 2020 veja vertido no seu figurino final uma melhoria clara e substancial da proposta de aumento de salários para os trabalhadores da administração pública, reposição de rendimentos, e se não for ao nível da fiscalidade para 2020, que efetivamente seja para 2021, embora nós gostássemos de discutir esta matéria precisamente no ano em que respeita o Orçamento de Estado 2020. Não há orçamento justo nem equilibrado se só tiver a parte empregadora vertida no orçamento e não tiver a parte dos trabalhadores. É nesse sentido que o Bloco de Esquerda nos respondeu que, para além de outras matérias que considera importantes e que quis ou que vai querer recolocar, como a questão do IVA da eletricidade, como a questão do trabalho por turnos, e que nós efetivamente acompanhamos algumas dessas preocupações, verificamos também com agrado que o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações da parte da UGT em relação àquilo que é a política salarial que o Governo quer implementar e, portanto, nós não nos revemos num orçamento que efetivamente não tenha para os trabalhadores um estímulo, efetivamente, um sinal de valorização dos salários, que afinal é uma prioridade que o Sr. Primeiro-Ministro colocou no âmbito da sua nova legislatura e do seu novo mandato e que nós não vemos refletido no Orçamento de Estado. Daí que o Bloco de Esquerda e a UGT, em algumas destas matérias, estão naturalmente em sintonia.